1 Samuel, capítulo 30, versículo... Não vamos ler até o 20, hoje vamos ler até o 6. Que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por cada reunião, cada culto, cada momento que tu nos concede estarmos na tua casa. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade e que a tua palavra possa vir aos nossos corações e que cada um saia daqui edificado, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu lamento não poder estar todas as terças-feiras dando a continuidade correta desse estudo, dessa meditação, que nós já estamos falando há 2 ou 3 terças-feiras atrás, e vamos ainda algumas terças-feiras. Então, eu sei que é ruim quando não dá continuidade todas as terças, mas os irmãos têm um pouco de paciência. Nós estamos falando sobre a família enfrentando os ataques do inimigo. Nós falamos a primeira parte, baseado nesse texto, principalmente até o versículo 20, mas nós lemos hoje até o 6. Aí até o 6º versículo, nós vemos que a família de Davi e seus soldados enfrentaram o ataque terrível dos amalequitas, e nós vemos que os amalequitas vieram quando Davi e seus soldados não estavam na cidade, e esses homens, esses soldados, os amalequitas, eles atacaram Ziglag, a cidade onde morava Davi, em 5 áreas. Falamos a primeira área, que foi na área financeira, porque eles pegaram toda a riqueza da cidade e levaram com eles. E nós falamos que o inimigo é o mesmo, e ele tem entrado nas famílias e tem atacado as finanças de muita gente, em diversas áreas financeiras, nós falamos. Na última reunião que eu pude falar, eu falei que também os amalequitas vieram e saquearam e levaram embora os filhos e as filhas de todo o exército de Davi. E os filhos e as filhas foram cativas. E quando eles chegaram na cidade, os homens choraram e se angustiaram, porque os filhos tinham sido levados pelos inimigos. E nós falamos profundamente sobre o ataque que o inimigo hoje faz na vida dos filhos, através de diversos meios, até mesmo os meios de comunicações, internet, Facebook e todas as outras coisas. Mas nós vemos, hoje eu quero falar um outro ataque, porque são 5 ataques que aqui nós vemos que foram atacados. Foi atacado a área financeira, que eles levaram a riqueza, os soldados inimigos vieram levar os filhos, os soldados levaram as mulheres,
Hoje eu quero falar sobre, então, as mulheres cativas, isso quer dizer o casamento arrebentado. Depois, nós queremos, na próxima terça-feira, que pudermos falar, vamos falar sobre que o inimigo veio e também atacou as amizades. Porque aqueles amigos de Davi agora quiseram apedrejar Davi. Era amigo, estavam lutando tudo junto, mas de uma hora para outra, eles se voltaram contra Davi. O inimigo vem para arrebentar as amizades também. Vamos falar numa outra reunião. E também nós vemos que eles se angustiaram, ficaram aflitos, ficaram depressivos. O inimigo vem também atacar a saúde. Então são áreas que o inimigo vem atacando para arrebentar com a vida, principalmente do povo de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre o inimigo vem para roubar a paz, a unidade, o amor dentro do casamento. O inimigo vem para separar os casais. Quando os amalequitas chegaram na cidade, e ali não encontraram Davi e os soldados, porque eles estavam numa outra frente de batalha. Os amalequitas, o que eles fizeram? Eles levaram as mulheres cativas, separaram as mulheres, e quando Davi e seus soldados chegaram na cidade, as mulheres tinham sido levadas cativas. Infelizmente, nós vemos que muitos casais têm sido espoliados, roubados, saqueados pelo inimigo. Nós vemos que o inimigo é o mesmo. Ele tem atacado, assim como no passado, ele atacou nesta área, ele pode, quem sabe, ter artimanhas ou métodos diferentes, mas ele vem atacando na área igual, as famílias. E nós vemos que as mulheres agora estavam cativas, foram levadas presas, as famílias estavam arrebentadas, porque quando os soldados, quando Davi chegaram na cidade, as mulheres não estavam mais lá. Meus queridos, o inimigo tem sido o mesmo e tem atacado a família de uma forma terrível, e não só lá fora. O inimigo tem atacado as famílias também dentro da igreja. Mas, pastor, dentro da igreja? Sim, porque o inimigo tem achado alguma brecha. Lá na cidade de Siclag, o inimigo achou uma brecha. Eles levaram as mulheres cativas porque não tinha ninguém cuidando das mulheres, das famílias. Os soldados saíram e ficou um campo aberto, uma brecha para o inimigo chegar à cidade. Não sei se você tem deixado alguma brecha, mas se o teu casamento não está 100%, é porque alguma brecha está acontecendo, e através dessa brecha o inimigo vem para arrebentar com amor, com a harmonia do casamento. Eu quero dizer nesta noite que o casamento é uma escola. É claro que nessa noite, como eu vou falar um pouco sobre as mulheres que foram, vou falar mais sobre o casamento, mas os solteiros que estão aqui é para você também. Para você, porque você já vai observando, porque daqui a pouco chega o teu dia de você casar, né? E daí você já vai colocando, tendo aí como um remédio para não cair no mesmo erro, né? Eu quero dizer nesta noite que o casamento é uma escola, aonde o casal, quando ele casa, é como uma escola, que ele se matricula, e ali eles começam a aprender, a viverem um para o outro e ambos para Deus. Quando eu digo que casamento é uma escola, eu estou dizendo que sempre numa escola nós vamos para quê? Para aprender. E no casamento, o homem e a mulher entram para aprender um com o outro, aprenderem a viver em comunhão, numa harmonia, numa unidade. Uma escola onde jamais as pessoas que entram na escola jamais vão ser diplomadas.
Quem entra na escola, quem entra para o casamento, nunca vai poder dizer: eu já estou formado, eu já recebi o diploma, porque eu tenho 20 anos de casado, 30 anos de casado. Semana passada eu fiz 32 anos de casado, mas tenho muito ainda que aprender. Quando o homem ou a mulher, dentro do casamento, pensam que já sabe tudo, aquele casamento está por um fio tênue que vai arrebentar, e eles vão se arrebentar, porque o casamento é uma escola que se entra e sempre tem alguma coisa para aprender um com o outro. E jamais vão receber diploma. Qualquer curso que uma pessoa fizer, recebe ali o certificado, diploma de conclusão. Casamento não se recebe nenhum diploma, porque sempre tem uma lição para aprender. E quando eu digo que casamento é uma escola, eu estou dizendo que numa escola as pessoas precisam estar dispostas a fazerem as lições de casa, fazerem as tarefas que todo dia chegam para ser realizadas. Quando você vai para uma escola, tem tarefas, tem deveres. Quando o aluno, a criança, o jovem que está na escola não faz os deveres, vai ter problema no aprendizado, vai ter problema nas notas, vai ter correções, vai ter alguma dificuldade no aprendizado. Assim é no casamento. Casamento tem lições que precisam ser feitas e bem feitas para que o casamento possa ser harmonioso, abençoador e que venha a ser as pessoas dentro do casamento venham ser bem-sucedidas. Para ser bem-sucedido nessa escola, você que é casado, você precisa estar disposto a fazer as tarefas. Reconhecer, por exemplo, que não sabe nada. Porque no casamento nós não sabemos nada. Nós não somos o sabe-tudo. Quando o homem ou a mulher pensa que sabe tudo dentro do casamento, aquele casamento vai ser um fracasso. Em muitos casamentos, o inimigo tem achado brecha porque as pessoas pensam que são dono da razão. Ou é o homem ou a mulher, pensam que são o dono da razão. E quando o homem ou a mulher pensam que são o dono da razão, aquele casamento vai ter problema. Tudo é novo e tem que ser aprendido. Todo dia, por mais que você tenha 20, 30, 40, pode ter 50 anos de casado, mas sempre tem alguma coisa a aprender. É um caminho que a gente entra para aprender com o cônjuge, porque os temperamentos são diferentes, os gostos são diferentes, e a cabeça do homem é totalmente diferente da cabeça da mulher. E a cabeça da mulher é totalmente diferente da cabeça do homem. Mas essas diferenças, elas não vêm separar, elas precisam se encaixar e se coadunar um com o outro, desde que cada um esteja disposto a fazer as tarefas, a aprender um com o outro. E para isso, dentro do casamento, para que haja harmonia, tem que haver muita humildade, a humildade para saber que não é o dono da razão, a humildade para saber que tanto o homem como a mulher também erram, a humildade para ter um coração aberto, um coração para aprender. Quem não tem coração aberto para aprender, quem não quer aprender dentro do casamento, aquele casamento vai vivendo de altos e baixos. Há momentos bons, momentos terríveis, há momentos que parece que não vão mais suportar viver a dois. Quando dentro do casamento alguém pensa que sabe tudo, ele está correndo um grande perigo de arrebentar com o casamento. Irmãos, no casamento há lições de casa que precisam ser feitas. E lições de casa, quando eu digo lições de casa, eu estou dizendo que você precisa aprender a ser manso, você precisa ser abnegado, você precisa aprender a ser amoroso. Você precisa aprender e saber que tanto você homem como você mulher, vocês são imperfeitos, porque casamento é duas pessoas imperfeitas
que se casam e se unem pelos laços sagrados do amor e do casamento, para viver uma vida um para o outro e ambos para Deus. Quando o homem pensa que é perfeito e só vê defeito na mulher, ou vice-versa, aquele casamento vai viver com muitas dificuldades. Lições de casa é você constantemente investir. Casamento é investimento, sempre depositando mais do que efetuando retiradas. Quando no casamento você só saca, você só retira, você só quer buscar ser favorecido e você não deposita, vai ter problema. Porque o casamento, como alguém já falou, é como uma conta bancária. Se tem, você pode, se você depositou, você pode fazer retirada. Mas se você não depositou nada, você vai retirar o quê? Você não depositou amor, não depositou beijo, não depositou alegria, não depositou sorriso, não depositou palavras brandas, palavras amorosas. Quer receber o quê? Quem dá abraço, recebe abraço. Quem dá beijo, recebe beijo. Quem dá amor, recebe amor. Quem fala palavras brandas, vai receber palavras brandas. Quem investe amor, carinho, dedicação, vai poder retirar. Agora, se você não faz esse investimento, você não vai poder retirar nada. E olha, tem algumas contas aí que estão no vermelho, viu? Faz tempo, né? Dá uma olhadinha para o teu esposo aí, para a tua esposa, e vê se não está no vermelho. Dá uma olhadinha assim, como que está a conta bancária de vocês? A conta do casamento, hein? Vocês estão investindo? Como que está o investimento? Depois não sabe por que está com problema o casamento. Porque quando está no vermelho, gente, é igual uma conta bancária. Quando você está na conta bancária no vermelho, você tem paz, você tem sossego. Alguém consegue ficar devendo, ficar com conta negativa no banco e ter paz, dormir em paz? Não tem como. Perde sono, anda de um lado para o outro, fica aflito, depressivo, cheio de angústia, e tem que resolver o problema. Casamento também é assim. Se você só pede, só cobra, só pede, não investe, daqui a pouco vai viver depressão, cheio de aflição, não sabe por que não está sendo correspondido no amor, não sabe por que não tem carinho dentro de casa, mas não investiu, não depositou nada, só faz cobrança. Como que está o teu casamento? Você está investindo no teu casamento? Pastor, já faz 30 anos, 40 anos que eu sou casado. Sim, eu estou abismado, porque casamentos de 30, de 40 anos estão sendo arrebentados. Antigamente, eram casais novos, com 2, 3 anos, que se separavam. Vez de quando, não é só lá fora, não, até dentro da igreja, pessoas aí de 20 anos, 30 anos, 40 anos de casado, querendo separar. Por quê? Faltou investimento, né? E depois chega a incompatibilidade de gênio, pastor. A incompatibilidade de investimento. Não houve investimento, não houve oração, não houve realmente carinho, não houve depósito de amor, não houve depósito de coisas boas. Então vai ter problema esse casamento. Quando eu falo lição de casa, eu estou dizendo que você precisa ser a pessoa certa para quem está ao teu lado. Você precisa ser a pessoa certa. Eu quero dizer aos solteiros que estão aqui, você não tem que procurar a pessoa certa, você tem que ser a pessoa certa. Eu tenho que ser a pessoa certa para este jovem. E dentro do casamento, eu tenho que ser a pessoa certa para minha esposa, eu tenho que ser a pessoa certa para o meu esposo. Agora, se você só está procurando a pessoa certa, você vai ter problema. Porque você só quer a pessoa certa, mas você está sendo a pessoa certa para o outro? Porque, irmãos, casamento é uma via de duas mãos, não é a autopista que só vai. Casamento, os dois têm razão.
E os dois têm defeito. E os dois não têm razão também. O problema é que no casamento as pessoas acham que é autopista. Só vai, só vai. Não. Quando um vai, outro vem. Quando um fala, outro ouve. Quando um ouve, outro fala. Casamento que só um fala, que só um ouve, que só vai e não vem, que só manda e não tem um senso de responsabilidade para ouvir, para acatar, para também saber que não é o dono da razão, vai ter problemas. Irmãos, quando eu falo que casamento é uma escola, eu estou dizendo que você precisa estudar de maneira mais profunda aqueles assuntos que você está tendo dificuldade, aqueles problemas, aquelas questões naturais que, de vez em quando, você enfrenta, que você vê que você está sendo fragilizado. Nós, casados, precisamos ter a sensibilidade para entender aonde estamos tendo notas vermelhas, notas baixas. Ou você acha que você está tendo só nota 10? Que você é o bom e só nota 10? De repente, está tudo nota 10, mas é difícil. Casamento é difícil só ter nota 10, porque nós somos humanos, e aonde está o ser humano tem erro, tem dificuldade, e muitas vezes, irmãos, quem mais nós amamos, quem mais nós queremos, é quem mais nós machucamos. Isso é muito sério. Quem mais você ama, quem mais você quer, quem sabe é a pessoa que mais você ofende. Por atitudes, por ação, por falta de investimento, por falta de carinho, por falta de amor. Então você precisa, nessa escola do casamento, estudar. Você precisa fazer a lição de casa. Você precisa ver aonde que você precisa melhorar nas notas. Olha, tem gente aí precisando fazer recuperação, viu? Quando o aluno não está mal no matéria, não tem que fazer recuperação. Olha, tem homem aí e mulher que estão precisando fazer algumas recuperações, viu? Porque estão em falta. E só a mulher ou o homem para dizer realmente, para estar precisando. Irmão, sempre o casal deve fazer uma avaliação. O casal tem que ter a sensibilidade para fazer uma avaliação como está o seu casamento. E ser sincero para si mesmo. E perceber os pontos negativos, os pontos fracos, os pontos frágeis. E investir para melhorar. Se você faz isso, você realmente vai ter sucesso. Porque todos dentro do casamento sempre terão áreas que precisam ser melhoradas, que precisam ser tratadas, para que se possa obter um relacionamento cheio de amor, um relacionamento harmonioso. Irmãos, dentro do casamento, ninguém pode bater no peito e dizer, eu não preciso melhorar mais em nada. Ninguém, irmãos, ninguém. Quando alguém pensa assim, que não precisa melhorar mais em nada, irmãos, aquele casamento vai explodir. Porque no casamento nós temos que ter a sensibilidade para saber, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em algumas áreas. Então, você precisa fazer as lições de casa. Porque senão, você vai ter notas negativas. E as notas negativas poderão trazer problemas terríveis para você. E você tem a oportunidade de fazer as lições, e bem feitas, fazer as lições de maneira que venha agradar ao Senhor, de maneira que realmente o Senhor venha te abençoar, para que você possa saber que você precisa melhorar. Meus queridos, nós vemos que dentro do casamento, além de você precisar melhorar em algumas áreas, você precisa, nessas lições de casa a fazer, você precisa, em primeiro plano, dentro do casamento, saber que você tem que ter Deus como Senhor absoluto do vosso lar, do vosso casamento. Deus tem que ser o Senhor absoluto do vosso casamento. Deus não pode ficar de fora de casamento nenhum, irmãos. Se Deus ficar de fora, o
casamento vai realmente falir. Então você precisa ter Deus. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, porque os noivos tiveram a grata satisfação de não esquecer de convidar Jesus para estar no casamento. Como Jesus foi convidado, teve um momento que precisou de um milagre, o milagre aconteceu, porque Jesus foi convidado. Se você está convidando e você tem levado Jesus para dentro do teu relacionamento, do teu casamento, meus queridos irmãos, vai ser uma bênção, porque no momento de crise, Jesus vai estar ali para abençoar e para fazer com que o milagre seja real. Dentro do casamento, você precisa ter a palavra de Deus, irmãos. Você precisa meditar na palavra, você tem que ter a palavra de Deus como uma palavra de orientação para todos os momentos da tua vida. É a Bíblia Sagrada que vai trazer orientação para dentro do teu casamento. Procure ler a Bíblia Sagrada dentro do teu casamento. Você homem, você mulher, procure ler o livro de Provérbios. Todo crente precisa ler o livro de Provérbios. Capítulo 1 ao 31. Todo o crente precisa ler Provérbios. Irmãos, Provérbios são orientações em todas as áreas da vida. E quem lê Provérbios e coloca Provérbios em prática, não vai enfrentar crises ou problemas gravíssimos, porque ele tem ali orientação para uma boa vivência até dentro do casamento. Uma outra coisa que não pode faltar dentro do casamento, e isso é fazer lição de casa, é ter uma vida de oração. Se você não ora, você vai ter dificuldades, porque a oração, e principalmente até muitas vezes a oração junto, ou você orando, vai trazer renovação. Renovação nos propósitos do casamento. É a oração que ajuda a dissipar qualquer tipo de conflitos, de guerra existente. A oração traz quebrantamento no coração. A oração faz com que nós venhamos entender que precisamos melhorar. É quando você está orando, falando com Deus, o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai agindo e você vai sendo uma bênção. Irmãos, você precisa orar um pouco mais, ali, até mesmo junto com a esposa, ou junto com o esposo. Mas vocês precisam orar. Tire alguns minutos para orar dentro da sua casa, pela sua casa. Quando eu falo lições de casa, um outro motivo que você precisa entender é a frequência à igreja. O casal precisa ter assiduidade nos trabalhos da igreja. O casal precisa ter envolvimento com os trabalhos da igreja. Você quer ser abençoado, você precisa ter envolvimento com a igreja, porque isso ajuda as experiências, os relacionamentos dentro da igreja, a assiduidade dos trabalhos, vão também fortalecer o teu casamento. Você, casal, você precisa entender que o teu pastor, você precisa ter o pastor como um grande amigo e conselheiro. No meio de uma crise, no meio de uma dificuldade, procure o pastor da igreja. Procure os pastores que estão envolvidos com a igreja, os pastores auxiliares. Procure o pastor. Tenha o pastor como um amigo, como um conselheiro. Você precisa entender que o pastor está aqui para ajudar. Tem casais que vão procurar o pastor na última instância, quando o casamento já está bombardeado, quando já estão até querendo ir para o cartório para fazer o divórcio, daí vão procurar o pastor. Não, irmãos, no meio de qualquer crise que você viu que está tendo problema, vocês não estão conseguindo se entender, precisa um conselheiro, procure o pastor. Porque tem muita gente procurando outras pessoas, estão recebendo conselhos errados, estão sendo espoliados, mutilados, estão sendo realmente mal aconselhados, porque não estão procurando o seu pastor, não estão procurando as pessoas certas. Existem alguns erros que você não pode cometer nessa escola da vida do casamento.
Por exemplo, você casal, que aqui está, você não pode levar tudo o que acontece dentro da tua casa, os problemas que acontecem, os casais novos, não pode levar para os seus pais. Ah, qualquer probleminha ali, vai chamar o pai, vai chamar a mãe. Não, você vai arrebentar com o teu casamento. Você, se não estão conseguindo resolver, procure o pastor da igreja. Porque pai e mãe, eles são bênçãos, mas dificilmente eles, muitas vezes, não são as pessoas exatas para dar o conselho àquele casal. Porque muitas vezes poderá haver uma tendência de só defender o filho e culpar o outro. Então, isso vai gerar mais guerra ainda. Quando um casal começa a levar todos os problemas da vida do casal para os seus pais, isso mostra imaturidade, né? Outra coisa que cada casal precisa entender, principalmente aqui os casais mais novos, né? Tratar, não só casais mais novos, todos, né? Tratar amigos, tratar parentes, tratar irmãos melhor do que o seu cônjuge. Tem casal que trata o amigo, que trata o parente, que trata seus irmãos de maneira mais apreciável, mais carinhosa, mais amiga, mais harmoniosa do que com o seu cônjuge. Isso é ser reprovado, é tirar nota vermelha. Uma outra coisa que acontece, que vai bombardeando o casamento, é esperar do cônjuge, do homem ou da mulher, mais do que ele pode oferecer. Eu não posso esperar mais do que a pessoa pode oferecer. Exigir mais do que se pode oferecer. Vai ter problema. Você também, dentro do casamento, tem que entender que você não pode deixar de elogiar. Elogiar o esposo, elogiar a esposa. Elogiar pelo menos nas tarefas mais simples do dia a dia. A esposa lavou a roupa, passou a roupa, fez o almoço, por que não elogiar? Você não agradece as outras pessoas que fazem algum favor para você? Por que você não agradece a esposa? Você acha que a esposa é obrigada a fazer aquilo? Quando dentro do casamento o homem pensa que não, a esposa é obrigada a cozinhar para mim, é obrigada a lavar a roupa, obrigado nada, irmãos. Ela faz porque ama. Ela faz por amor. Porque se você casou para ter uma mulher para lavar roupa, para limpar a casa, para cozinhar, você está querendo uma empregada. Esposa não é empregada. Esposa não é empregada, né? Então, você precisa entender que tanto o homem como a mulher precisam elogiar. A mulher também precisa elogiar o homem. Precisa elogiar, sim. Quem não gosta de ouvir uma palavra, eu te amo? Quem não gosta de ouvir uma palavra, como você está linda, ou como você é o homem da minha vida? Quem não gosta de ouvir isso? Precisa ser falado isso quase todo dia. E a mulher gosta de ouvir todo dia, não é quase todo dia, né? Meus queridos, nós precisamos entender que a mulher e o homem têm suas tarefas, muitas vezes distintas, mas um precisa completar o outro, um precisa ajudar o outro, um precisa realmente ser grato pelo outro. Você agradece a Deus nas suas orações, você agradece a Deus pela esposa que você tem, pelo esposo que você tem? Muitas vezes, os problemas estão porque você não sabe agradecer. Casamento, você tem que entender que no casamento você precisa prestar contas. Quem não sabe prestar conta, fique solteiro, viu? Fique solteiro. Se você não quer prestar conta para ninguém dos teus atos, das tuas atitudes, então fica solteiro.
Porque casamento é uma sociedade onde os dois sócios devem sempre prestar conta um ao outro. O irmão já viu uma sociedade? Fizeram uma sociedade ali. E se um sócio não prestar conta ao outro, vai arrebentar. Daqui a pouco estão brigando, daqui a pouco virou um inferno aquela sociedade. E casamento é assim. Se um não quer prestar conta ao outro, o casamento vai virar um inferno. Porque casamento você precisa prestar conta um para o outro. Eu não estou dizendo que você tem que ficar monitorando o teu esposo por celular ou por sei quê, 24 horas. Porque tem umas pessoas aí que ficam monitorando, né? Monitorando, tudo bem. Tem uns que telefonam em hora para dizer eu te amo e tudo bem, né? Como o Cleito, né? Amém. Isso é coisa boa, né, Cleito? Mas o Cleito, ele vai viajar comigo de vez em quando, ele nem bem sai, ele telefona, né? Ô, minha querida, como está? Isso é bom, tudo bem. Dali 15 minutos, o que foi, Cleito? Daí é ela que liga. Mais 15 minutos é ele que liga. E assim vai, né? Tá bom, amém. Mas que esse amor não seja só hoje, que seja sempre, né? Amém. Aleluia. Né? Agora tem algumas mulheres que já não, que telefonam para monitorar, para saber onde o homem está. Aí é falta de confiança dentro do casamento. Quando telefonam para falar palavras de amor, de carinho, isso é bom, né? Tá investindo, né? Investimento. Né? Amém. Casamento é uma sociedade. Se você não quer prestar conta ao homem ou à mulher, não case. Viu, os solteiros que estão aqui? Não quer prestar conta? Não case. Porque casou, tem que começar a prestar conta. É sim. Saiu, chegou atrasado em casa. Não, eu cheguei atrasado por causa disso. Tem que prestar conta, sim. Porque tem uns homens aí que saem, não prestam conta de nada. Chega e ainda chega como pensou que é o bom da boca, que chegou o tantantã e pronto. Né? E chegou e quer daí amor, quer que a mulher esteja ali recebendo com alegria. Como? Né? Não prestou conta, não presta conta, não vai, não sabe dizer onde vai, enfim. Você precisa prestar contas. Não cometa o erro também. O casal não pode cometer o erro, tanto o homem como a mulher, de deixar morrer aquela criança, que existe dentro de nós. É claro que nós não podemos agir como criança, mas tem que ter aquela alegria de criança dentro do homem, da mulher, aquela pureza, aquela alegria, né? Aquele senso de alegria e até de humor, muitas vezes, tem que ter. Tem pessoas que são fechados dentro do casamento, né? São fechados, parece que casou, não tem mais, se torna um velho, parece que não tem mais, não brinco, não tem mais alegria, gente, tem que ter alegria dentro do casamento, né? Tem que ter alegria. Uma outra coisa que tem arrebentado com os casamentos é o diabo minando os casamentos, mentiras. Não minta, nunca minta para o seu cônjuge, para a sua esposa ou para o seu esposo, pois a mentira arrebenta com qualquer relacionamento, a mentira arrebenta com o casamento, a mentira faz com que as pessoas venham perder a confiança. Se você mentiu uma vez para a tua esposa, para o teu esposo, como que ela vai confiar em você? Como que ela vai saber se você está falando a verdade, se ela já sabe que você mentiu? Nunca minta. Se houver alguma diferença, nunca discuta na frente de familiares. Se houver está tendo algum problema no casamento, não discuta na frente de familiares. Não discuta na frente de parentes. Não discuta com tua esposa, com teu esposo na frente de amigos. Isso traz mágoa, traz vergonha, traz amargura, ofensa. E como tem pessoas que têm tendência a discutir na frente de outras pessoas. Você não deve discutir nem na frente dos teus filhos. Se tem que falar alguma discussão, tem que dizer algumas coisas, feche a porta, deixa os teus filhos lá, bem longe para não ouvir, e fale então o que você tem que falar.
lá trancado no teu quarto, onde só vocês dois podem ouvir, porque é uma vergonha casais ficar brigando na frente de outras pessoas, na frente de amigos, na frente de parentes, na frente de pais. Arrebenta o casamento, arrebenta o relacionamento. E depois é complicado. Também não exponha as fraquezas do seu cônjuge para terceiros, a não ser um conselheiro de muita confiança, a não ser o pastor ou uma pessoa de muita confiança. Tem pessoas que têm facilidade de contar as fraquezas, os erros, os problemas do seu casamento, expõe para as fraquezas do seu marido, da sua esposa, para outros assim com facilidade. Não faça isso. Você arrebenta com o teu relacionamento, com o teu casamento. Se for preciso expor um problema do homem ou da mulher, você deve expor para o pastor da igreja, que ele é o teu amigo, é o conselheiro, ele vai lutar pelo casamento, ele vai dar o conselho certo, ele tem a experiência para aconselhar de maneira certa. Por mais novo que um pastor seja, mas como ele lida muito com essa área, ele vai tendo muitas experiências. Agora, não fique expondo as fragilidades do seu esposo para qualquer pessoa. Tem casais, tem mulheres machucadas, tem homens também machucados, feridos, magoados com a esposa, com o esposo, porque foram expostos à sua fraqueza para outros. Daqui a pouco toda a igreja está sabendo do problema daquele homem, daquela mulher, daquele casamento, daquele casal. Não, você tem que procurar a pessoa certa. Tem pessoas que estão procurando conselheiros errados, pessoas erradas. Ah, mas ela é minha amiga. Mas ela pode ser tua amiga, pode ser teu colega, teu amigo, mas não é o teu conselheiro. Ah, não, mas eu só tenho muita amizade, então. Não, procure o pastor. Porque muitas vezes o pastor é o último a saber, e aquela tua amiga ou teu amigo não foram sábios para dar as orientações corretas e sábias para vocês. Não exponha a fraqueza um do outro para qualquer pessoa, isso vai dar problema. Meus queridos, não deixe Jesus de fora. Não deixe Jesus de fora. Muitos dissabores têm acontecido porque Jesus tem ficado de fora do casamento, está lá para o lado de fora, mas Ele quer entrar dentro da tua casa, Ele quer até mexer com as estruturas, se preciso for, né? Você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa tratar o seu cônjuge, o seu marido, a sua mulher, com mais consideração, com mais respeito. Você precisa ter uma boa comunicação, irmãos, tem que haver comunicação. A comunicação é o fundamento para um desenvolvimento de relacionamento saudável, perfeito. Não existe casamento harmonioso, abençoado, feliz, alegre, se não houver comunicação. A falta de comunicação tem sido até um dos problemas número 1 que tem arrebentado com o casamento. A falta de comunicação. Há uma tendência, e muitas vezes até no homem, né? Para não dizer que também algumas mulheres, né? Mas principalmente no homem, há uma tendência de que qualquer coisa ele se fecha, não fala, não conversa. A arma do silêncio, né? E a arma do silêncio vai frustrar o cônjuge, vai matar o sentimento do amor, vai trazer ressentimento, vai trazer lágrimas, vai trazer problemas. A arma do silêncio também mata, machuca, e até machuca, quem sabe, mais do que se você tivesse falado alguma coisa mais áspera. A arma do silêncio mata também. E quem sabe você está matando o teu esposo, ou matando a tua esposa com esse teu silêncio. Fale. É claro que você tem que saber o que falar. Não pode abrir a boca para falar bobagem. Mas fale, converse, vamos dialogar. Vocês são pessoas inteligentes. Reconheça seus próprios erros. O problema no casamento é que ninguém hoje quer reconhecer o erro. Hoje todo mundo quer ser dono da razão. Por que vocês querem separar? Não, porque ele é, porque ela é. Cada um quer ter dono da razão. O defeito só está na vida do outro.
O defeito só está no outro. Será que o defeito não está em você? Por que o defeito só está no outro? O defeito também pode estar em você, e quem sabe, muito mais. Vocês têm que reconhecer que não são perfeitos. Mantenham um espírito humilde, gente, porque ninguém é dono final das ideias. Você não é dono final da razão. Precisamos ter a humildade. Tenham uma vida de bondade, uma vida de mansidão, e assim terão a capacidade para lidar com essas ambiguidades da vida a dois, com essas diferenças que há entre dois. Então, você homem, você mulher, precisam sim chegar um para o outro e dizer: eu errei. São palavras que não podem faltar dentro do casamento. Eu errei. São palavras, atitudes que precisam estar no dia a dia dentro do casamento. O perdão também faz parte do dia a dia de um casamento feliz. Quem não sabe pedir perdão, não vai ser feliz. Tem pessoas que machucam, degradiam, ofendem e não pedem perdão. Você já viu quando tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão? Talvez a pessoa tenha facilidade de pedir perdão para outro, mas para a pessoa que ele convive no dia a dia, nunca pede perdão. Qual a última vez que você pediu perdão para a tua esposa ou para o teu esposo? Tem casal que não sabe: meu casamento está sem graça, o casamento está assim, aquela rotina. Mas por que está? Você machuca, você falou bobagem, não pediu perdão, e depois quer amor. Vai ganhar, sei lá o que, né? O perdão é algo essencial para trazer a harmonia, para limpar o coração, para tratar com os ressentimentos, as faltas cometidas. Perdoar e pedir perdão sempre custa alguma coisa, claro, mas essa atitude vai trazer profunda renovação dentro do casamento. Em muitos casamentos passa-se assim, tempo, né? Sem pedir perdão, e isso destrói os relacionamentos. Uma outra coisa que todo dia tem que falar, dizer, ter dentro do casamento, para que o teu casamento seja um exemplo, até para a sociedade de lá fora, é viver o amor. O amor se vive. O amor se vive falando, expressando, né? Assim como o Cleito faz toda hora, expressa esse amor, né? Você tem que expressar, é o glória mesmo, né? É o glória mesmo, né? O amor tem que ser expresso através de palavras, mas não só palavras, porque tem pessoas que são bom de palavra, bom de palavra, mas as atitudes, a palavra dele está lá na frente, mas a atitude está lá atrás. As duas têm que estar junto, palavras com atitudes, com ação, né? Então, o amor tem que ser expresso. Todo dia, você precisa dizer para o teu esposo, e principalmente o homem para a esposa: eu te amo. Eu te amo. A mulher nunca vai cansar de ouvir isso. Palavra que traz renovação dentro do casamento. São palavras que precisam ser transmitidas com palavras, com ações, com atitudes de diversas maneiras. O lado romântico sempre tem que ser mantido dentro do casamento. E, gente, sabe qual é um problema? As pessoas casam, os primeiros meses estão na euforia de lua de mel, né? E tudo bem, é amor para lá, amor para cá. Os anos vão passando, o amor parece que a expressão de amor vai terminando. O amor se torna cada vez mais forte, gente. A Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte até. Então, o amor ele tem que crescer. Mas não só o amor, as atitudes românticas também. Né? Porque quando era jovem, quando você namorava, quando você era noivo, quando foi os primeiros dias de casamento, você fazia o impossível quase, né? O impossível para agradar a esposa, para agradar o esposo. Era melhor comidinha, era um lanche aqui, era uma flor lá, não esquecia data de aniversário, data de casamento, data não sei o quê. Os anos vai passando e vai se esquecendo essas datas, né? Nunca sai para fazer um lanche. Pastor, mas está tudo difícil. Gente, nem que for para dar um picolé, mas vai. Sai na rua, vai. Né? Gente, isso não custa muito, né?
Está frio, então pague um pastel, nem que seja aquele pastel de rodoviária, mas vai lá. Gente. Quando namorava, todo dia era um lanche, todo dia era McDonald's, era não sei aonde, todo dia, até faltava culto para levar a esposa para a namorada, ou seja, a noiva, para a lanchonete, para o restaurante. Casaram, agora é ela que tem que cozinhar. E deixa eu falar um negócio que eu lembrei aqui. Eu tinha esquecido de lembrar. Lembrei atrás, esqueci, agora voltou outra vez. Né? Tem pessoas que em datas de aniversário de esposa, né? Tem marido data de aniversário, uma data que quer dar um presente, sabe o que ele dá? Ele dá micro-ondas, dá ferro, dá fogão, dá panela. Isso não é presente, gente. Isso não é presente, me perdoe. Não, pastor, mas é que o liquidificador lá, ou o fogão está precisando. Isso aí é para casa. Isso é para casa. Dia de aniversário de esposa, dá ferro de passar roupa. Dia de aniversário de esposa, dá micro-ondas, dá fogão. O que você está dizendo? Gente. Isso é um martírio, esse casamento é um martírio. Quando a esposa faz aniversário, você tem que dar coisa para ela, que ela vai usar. É uma roupa, um calçado, uma joia, ou sei lá o quê, entende? Ou uma viagem para ela, ou alguma coisa assim. Agora, não, vou dar coisa para dentro de casa, está precisando. E depois que é amor, né? Depois que é amor. Gente. Mas nós vamos parar por aqui, né? Davi, eles chegaram em Ziglag, e as mulheres tinham sido levadas cativas. E eles choraram, porque as mulheres não estavam. Eles choraram. O inimigo veio e atacou justamente numa área que ia arrebentar com aqueles homens. Eu quero dizer nessa noite que o inimigo está arrebentando com os casamentos. Mas em nome de Jesus, não permita que ele arrebente com o teu casamento. Não abra brechas. É claro que nessa área de casamento, nós podíamos falar aqui umas 10, 15 reuniões, né? Mas nós não estamos em reunião específica para os casais, estamos falando de forma generalizada, mas nós queremos que o inimigo não ataque, e se ele atacar o teu casamento, ele não vai ter nenhuma conquista, porque teu casamento está protegido com amor, está protegido com carinho, está protegido com oração, está protegido com a palavra de Deus, está protegido com perdão, está protegido com humildade, com simplicidade, com pureza. Então o inimigo não vai conseguir penetrar, porque não tem brecha. Davi, eles deixaram brecha. Lá na frente eu vou falar as brechas que Davi deixou, mas que em nome de Jesus, se há alguma coisa que precisa melhorar, e sem dúvida há, irmãos, tem que melhorar, todos nós. Começa aqui do púlpito, começa de mim. Graças a Deus, o meu casamento é ótimo, mas eu preciso melhorar, né? A minha esposa fica olhando para mim, né? Mas o que eu falo, nós temos que viver o que falamos, né? Temos que viver. Muitas vezes tem dia que, quem sabe, a nota, né? Então nós temos que fazer uma recuperação, né? Irmão, tem que ter recuperação, não tem jeito, viu? Né? Mas que você possa ter a humildade para saber que precisa melhorar. Porque quem não tem humildade achando que não precisa melhorar, não, isso é bobagem. Bobagem é o casamento arrebentado. Bobagem é como a gente tem presenciado casais de 30, 40 anos querendo se separar. Bobagem é quando o casamento foi arrebentado. Por quê?
muitos casamentos foram arrebentados, tiveram que viver, estão vivendo já um outro relacionamento. Por quê? Porque no primeiro houve algumas falhas. Agora, a falha foi só do homem? Não. Foi só da mulher? Não. Há erros. Agora, você não pode errar. Você até erra, mas você precisa reconhecer o erro e precisa sempre melhorar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que o teu casamento seja protegido. E aqueles que estão vivendo o segundo casamento, que vieram, alguns vieram do mundo também, do segundo ou terceiro casamento, você tem que lutar para esse casamento estar vivendo agora, não cometer os mesmos erros, e você precisa viver protegendo com a proteção dos céus esse casamento, com muito amor. Invista, gente, invista nessa pessoa, porque se você não investir, o inimigo vai arrebentar. Ficamos em pé nesse momento. Eu quero pedir para você que é casado, os casais, vêm aqui à frente. Todos os casais, vêm aqui à frente. Todos os casais. Vem aqui à frente. E você que é casado, mas teu esposo não está aqui, ou tua esposa não está aqui hoje, vem à frente também, pode vir. Vem à frente. Venham todos os casais, vem aqui à frente. Hoje é os solteiros que vão orar pelos casais, né? Nós vamos orar pelos casais. Todos os casais vêm à frente. Se a tua esposa não está, ou o teu esposo não está, vem à frente. Vocês que estão no banco são todos solteiros, estão sozinhos, é isso? Nós vamos orar para Deus dar casamento para vocês, viu? Vamos orar. Como tem gente solteira, não é? Aí, irmã Célia, como tem gente solteira aí. O Ministério Eliezer está aí também, trabalhando para fazer relacionamentos e também para ajudar as pessoas em diversas áreas. Mas eu quero orar por você. Gente, como que está o teu casamento? Responda para você mesmo. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui que você vai responder para você mesmo. Qual a área que precisa melhorar? Você sabe aonde precisa melhorar, onde você precisa dar mais atenção para o esposo, para a esposa. Será que não está um pouco desgastado o casamento, porque sempre você acha que é você que tem razão, e sempre a culpa está na esposa ou no esposo, sempre está no outro? Então, nós precisamos saber que nós não somos perfeitos. Deus está aqui para abençoar vocês. Deus está aqui para que haja mais harmonia. Gente, os melhores casamentos têm que ser de dentro da igreja. Nós temos que ser a luz e exemplo para os casais lá fora. As pessoas vêm arrebentadas para a igreja. E se eles encontrarem na igreja, em nós, casamentos falidos, qual a referência eles vão ter? A família, o casamento. Por que o casamento hoje está sendo tão bombardeado? Porque o casamento hoje, qualquer coisa estão querendo separar. Porque o diabo, ele veio para arrebentar com o casamento. Porque quem fez o casamento, quem uniu, foi Deus. Foi Deus que fez o casamento. E o diabo é um opositor. Tudo aquilo que Deus fez, ele quer desfazer. Agora, que Deus nos dê graça e que o diabo não venha encontrar brechas na nossa vida. Nesse momento, vamos orar. Eu vou pedir para a minha esposa orar nesse momento. E depois que ela orar, eu vou dizer para vocês falar alguma palavrinha aí, viu? Maravilhoso Deus, amado nosso, queremos te louvar pela oportunidade linda que tu concede a nós de estarmos reunidos na tua casa e aprendermos, Senhor, a tua palavra, que é verdade, que molda, que age. E te louvamos, Senhor, por tudo que ouvimos. E agora, Senhor, nós queremos pedir no nome de Jesus a tua bênção, Senhor, sobre os casamentos, sobre os casais, ó Pai.
Pedimos, Senhor, que Tu venhas guardar, proteger, livrar de todo o mal, de toda seta, das flechas do maligno, que muitas vezes, Senhor, tem procurado atingir os casamentos, as famílias. Nós Te pedimos, Senhor, venha guardar, venha proteger, venha cercar, ó Pai, venha estruturar e alicerçar em Ti, Senhor, cada casamento. Eu peço no Teu nome, Senhor, renova o amor, que em cada casamento, em cada relacionamento, em cada coração, Senhor, haja um renovo no amor a cada dia. Senhor, venha abençoar, venha ajudar, venha orientar, Senhor. Concede a cada esposo, a cada esposa, sabedoria, confiança, e que possamos buscar em Ti, Senhor, esta graça, entendimento, sabedoria, para sermos a pessoa certa, Senhor, ao lado desta pessoa que Tu colocou ao nosso lado, papai, que venhamos somar, cuidar, zelar e sermos bênção, Senhor. Eu peço no nome de Jesus, protege, abençoa, e que esses casamentos estejam guardados e protegidos, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Meu querido, tem 3 coisas que não pode faltar dentro do casamento. É o reconhecimento do erro, é você chegar assim, olhar no olho da esposa ou do esposo, dizer, eu errei. Na maneira que eu falei, na maneira que eu julguei, na maneira que eu olhei, naquele gesto, naquela atitude, eu errei. Você precisa reconhecer que errou. Uma outra coisa que não pode faltar dentro do casamento é o perdão. Você chega, pede perdão. Se errou, peça perdão. Não, mas fica aquela guerrinha. Não, mas ele que tem que falar primeiro. É ele que tem que falar comigo. É ela que tem que falar. Daí fica aquela guerra do silêncio. Não, conversa, vamos dialogar. E você precisa todo dia dizer eu te amo. Principalmente o homem, todo dia você precisa dizer eu te amo à esposa. Agora então você olha para a esposa, né? Quem está aqui, os casais que aqui estão, e se precisar dizer que errou em alguma coisa, diga. Se precisar pedir perdão, diga. E diga que o ama. Diga alguma palavra de amor para ela agora, viu? E para ele também.